8h50 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 14 de janeiro de 2021, recebendo aqui no programa o primeiro suplente a deputado federal, Marcão Gomes. Voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa, neste último bloco. E o Marcão fazendo também uma análise, falando ainda mais sobre essa equipe do novo governo e também esses primeiros dias e uma projeção desse governo, Vladimir. Eu abri o último ponto antes de entrar no tema do bloco. Posso deixar fazer pergunta do Maurício Forel Batista, que desde o primeiro Folha no Ar, em 28 de março de 2019, é o nosso telespectador pelo stream mais assíduo. Ele pergunta aqui a você, Marcão, com relação à CPI do Previcampos entregue à Justiça, tem algum parecer? Olha, a CPI ela deve estar sendo analisada, né? A gente está no período agora de recesso do Poder Judiciário, né? Eu estou trabalhando também, além de estar trabalhando no IF, estou trabalhando no escritório de advocacia. Os nossos companheiros, colegas advogados lá do escritório vão estar acompanhando também essa questão, né? Foram, infelizmente, desviados uma quantia muito grande de recursos dos servidores públicos. Haja vista, o Previcampos, ele capitalizou Furel durante 15 anos. Ficou 15 anos só capitalizando recursos. Em dezembro de 2015, o Previcampos tinha em seu caixa 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em dezembro de 2016, um ano depois, quando terminou o mandato da prefeita Rosinha Garotinho, o Previcampos só tinha no caixa 804 milhões. Foram 501 milhões de perdas. Isso sem contar os mais de 450 milhões em investimentos de alto risco. Então, foram constatados diversos crimes praticados pela gestão anterior, pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, e a análise está sendo feita pelos órgãos e nós vamos estar acompanhando e informando a sociedade também sobre essa análise. Tem uma pergunta aqui, Marcão, é sobre o tema do bloco. A Silvana Venâncio, jornalista, colega de Fafic, se estiver nos ouvindo, um beijo, Silvana. Ela faz duas perguntas. Uma sobre o governo Rafael, que a gente abordou aqui, eu não vou voltar ao tema. Mas a outra eu acho que serve bem para abrir o tema desse bloco. Marcão, como você vê esse começo do governo Vladimir Garotinho? Perfeito. Assim, falar primeiro a respeito de algumas escolhas, né, do secretariado do prefeito, que eu acho que ele foi extremamente feliz em diversas escolhas, não vou citar nominalmente, mas pessoas que têm muito conhecimento em diversas áreas que ele escolheu. Ele tem sido extremamente feliz na escolha de seu secretariado. Tenho gostado das escolhas dele. Espero que a prática de gestão seja feita de acordo a se priorizar, como eu disse nos blocos anteriores, a gestão. Fazer muito mais gestão e menos política. Não é zerar a política como aconteceu no governo anterior, que o Rafael acabava zerando. Não fazia a comunicação política e não fazia política no dia a dia. Isso acabou se refletindo nas urnas. Então, eu torço para que o Vladimir encontre um equilíbrio entre o controle das contas, entre trazer esse dinheiro novo, e mais uma vez eu volto a enfatizar, tem que ser um dinheiro novo, e não pode ser dinheiro de empréstimo, tem que ser dinheiro trazido de parcerias políticas junto à Câmara Federal, Senado Federal, Governo do Estado, demais entes federativos, que haja vista no nosso país, a maior parte dos recursos fica centralizado em Brasília, né? Nós temos que fazer uma reformulação, uma repartição mais igualitária entre os demais entes federativos, mas enquanto isso não acontece, infelizmente os prefeitos têm que ficar com pilhas na mão pedindo a receita. Então, o equilíbrio das contas é o que eu torço, e fazer uma diferença, né, entre a gestão e a política. O meu posicionamento pessoal, eu torço pela minha cidade, vou estar torcendo para que o governo seja exitoso, para que dê certo. Eu moro aqui, minha família aqui, meus 3 filhos aqui, eu sou servidor público aqui, advogo aqui, eu quero que a minha cidade funcione, que a minha cidade ande, mas politicamente a gente tem que dividir a conjunção dos verbos, o verbo ser e o verbo fazer.
né? Eu sou oposição. Não significa que eu estarei fazendo oposição ao governo. Agora, ser oposição, eu sou oposição. Até lembrando um pouco da fala do Vladimir, uma entrevista que ele deu na própria Folha da Manhã. Ele falou: somos oposição ao governo Rafael Diniz desde o primeiro dia. Não acreditamos no projeto político de Rafael Diniz. A mesma coisa eu falo em relação ao Vladimir. Eu sou oposição ao governo dele porque eu não acredito no projeto de governo da família dele. Então eu sou oposição. Então ser oposição não significa fazer oposição cega e nem começar a fazer oposição. Tanto é que eu estou aqui reconhecendo as boas escolhas que ele fez para algumas pastas e reconhecendo as limitações, as dificuldades que ele vai encontrar durante o governo. Mas eu também sou oposição, da mesma forma que ele se manifestou sendo oposição, também sou oposição. Não significa que eu vou estar fazendo oposição desde já. Nós vamos acompanhar o modelo de gestão, nós vamos ver como é que ele vai estar tomando as atitudes e vamos estar pontuando enquanto líder do Partido Liberal no Norte e no Noroeste Fluminense. Eu vou estar utilizando a minha ascendência política e a minha parceria política com alguns atores locais e regionais para poder estar pontuando algumas coisas. Agora, o Vladimir vem com um discurso de que Campos precisa unir todas as forças políticas e diálogo. Concordo com ele, mas foi um diálogo que ele não ofertou lá atrás para o Rafael, que também precisava unir todas as forças políticas e ter diálogo. Mas faz parte do jogo, é vida que segue, como eu disse. Vou conjugar de forma correta o verbo ser e o verbo fazer. Mas o vereador do seu partido, Bruno Pezão, hoje é governista, né? Ele está liberado e a posição do vereador está liberado para votar de acordo com o juízo e a conveniência dele. Ele está liberado pelo partido. Não significa que o partido não vai vir a público se manifestar em alguns temas, em alguns projetos de lei que serão votados na Câmara durante esse período. Bruno Pezão é do seu partido, ele é do seu grupo político? Bruno Pezão é do meu partido e tem uma aproximação com o nosso grupo político. Ele sempre foi oriundo do grupo político do saudoso Gil Viana, né? Ele trabalhou na minha campanha de deputado federal, ele trabalhava com o deputado Gil e ele trabalhou na dobrada entre a minha candidatura e a candidatura de Gil. Depois nós criamos laços de amizade, proximidade e a gente acaba dialogando a política de certo modo. E eu irei, obviamente, em alguns temas que sejam discutidos na Câmara, conversar com ele antes sobre esses temas e colocar o meu ponto de vista, mas sempre deixando ele de forma muito tranquila para votar de acordo com a consciência dele. Marcão, prejudicou muito essa eleição até a reta final. Eu me lembro que cheguei a escrever alguns artigos, porque você é político. Eu sou jornalista político. A gente tem acesso a muita coisa que a gente não pode divulgar. Sim. E pesquisa em período eleitoral, ela, para ser divulgada, tem que ser registrada. Uhum. O que não quer dizer que você não tem acesso a ela. Você vê os números e compara com outros, né? Então, eu tive acesso a quase todas as pesquisas, mas as registradas vieram só na reta final da eleição. E eu tinha que fazer análise. Então, eu colocava as apostas. Era um eufemismo, né? Uhum. Para dizer que eu estava falando de dados reais. Certo. E que acabaram se confirmando, né? Até porque adiantei quando tinha 40 e poucos % das urnas apuradas no primeiro turno, que haveria segundo turno. Acho que meia hora antes do TSE atualizar com 90, né? E também disse no dia da eleição que Vladimir ia vencer e errei numericamente por 1,7 pontos percentuais, o que é um erro menor que o Ibope e os demais institutos de pesquisa tiveram em Campos. Mas, enfim, se sabia já, logo quando começaram as primeiras pesquisas, isso falando no ano de 2020 já, porque antes você falava, o governo lá está mal avaliado. Era uma impressão que você tinha, colhia nas ruas, né? Sobretudo na periferia, pelos motivos que a gente já falou aqui, mas também na classe média. Quando começaram essas primeiras pesquisas, as não registradas, mas se via que estava muito difícil para Rafael, se passou a especular com muita força a possibilidade de você assumir a candidatura
do então governo. Como é que foi esse processo? Você chegou a pensar nisso? E, assim, futurologia, a história que poderia ter sido, isso é difícil. Mas você acha que se você tivesse sido candidato, ele teria sido diferente? Por quê? Não, assim, nunca houve, assim, essa possibilidade, ela sempre foi discutida nos bastidores da política, através de analistas políticos, de pessoas que estão envolvidas, cabos eleitorais, que estão envolvidos com a política do dia a dia. Né? Da minha parte, nunca houve uma conversa com o Rafael nesse sentido. O Rafael sempre se colocou como candidato à reeleição em todas as conversas políticas que a gente teve. Um ano antes da eleição propriamente dita, em 2020, eu avisei a ele lá em 2019, até antes de eu entrar na Câmara Federal, quando eu estava ainda na secretaria, eu falei com ele: olha, Rafael, estão tendo alguns acordos políticos em Brasília. Eu fui comunicado pela direção regional que dificilmente o PL vai caminhar na sua candidatura aqui em Campos. O PL em Campos só tem uma opção para candidato a prefeito. É o meu nome, é o nome de Marcão Gomes para candidato a prefeito da cidade. Eu falei para a liderança que não existe essa possibilidade, porque nós fazemos parte de um mesmo grupo político e você será candidato à reeleição, então nós estaremos juntos nessa sua caminhada. Então, em momento nenhum foi aventado. Depois aí o PL, diante da minha negativa em ser candidato, a regional fez o apoio com o Caio, diante da minha negativa, porque a prioridade seria a minha candidatura, mas em momento nenhum eu ensaiei essa possibilidade de ser candidato. Eu sempre estive focado em me candidatar, tanto é que desde o término das eleições de 2018 eu comuniquei à imprensa que eu não seria candidato à reeleição como vereador, que eu estaria focado em ajudar o meu partido em Brasília, mesmo antes de ser deputado, já estando na primeira suplência, e que concorreria mais uma vez, como se Deus quiser, é o meu plano, concorrer como candidato a deputado federal nas eleições do ano que vem. Então esse era o meu planejamento desde o término das eleições de 2018. Então, assim, não mudou em nada. E respondendo a sua pergunta, eu não acho que seria diferente se trocasse o meu nome pelo de Rafael, por fazermos parte por eu entrar no lugar de Rafael, por fazermos parte do mesmo grupo político, que de forma alguma eu iria traí-lo. Se eu fosse o candidato, eu seria um candidato dizendo que eu seria o candidato do governo, da máquina. E o governo estava desgastado. Então, se o governo está desgastado, vai transferir. Poderia ser um pouco melhor? Quem sabe, não sei, talvez. Mas o desgaste seria o mesmo. Né? Inclusive, eu acredito que o sucesso do Calil chegar à frente do Rafael foi justamente dele se colocar como um candidato que não tinha compromisso com o governo, sendo um candidato fora da máquina. Se a gente é um candidato da máquina com o governo muito mal avaliado, muito desgastado, poderia ser diferente, com pouca diferença, mas acredito que seria uma eleição muito difícil como a que o Rafael enfrentou. Marcão, são 9h03, já passamos do horário do final do programa. Uhum. Eu só vou pedir a você peço que você que seja sucinto, uma projeção dos seus próximos passos políticos e uma projeção do governo Vladimir. Beleza. Bem sucinto, a projeção dos nossos passos, eu já comecei a adiantar agora há pouco, né? Eu continuo trabalhando como servidor público no Instituto Federal Fluminense, estou trabalhando na captação de recursos, na diretoria de relações institucionais do IFE. A gente está trabalhando para poder trazer recursos para Macaé, Bom Jesus, Cambuci, Padre, Itaperuna, Campos, Cabo Frio, Itaboraí, onde o IFE tem unidade. Nós estamos trabalhando e articulando junto à bancada federal, não esquecendo de também estar trabalhando e olhando as necessidades do município de Campos, dos municípios da região, onde tem boas relações. Na última eleição eu tive 12 mil votos fora de Campos, né? Então uma votação considerável. A gente mantém essas parcerias fora do município para as próximas eleições. Como eu disse anteriormente, sou pré-candidato para as eleições do ano que vem ao cargo de deputado federal pelo PL, e a gente vai estar trabalhando, né, essas vertentes políticas, ajudar Campos, região e, sobretudo, o Instituto Federal Fluminense. Uma análise do meu trabalho pessoal. Análise
do que eu espero do governo do Vladimir Garotinho é que dê certo, que seja um governo, como eu disse anteriormente, muito mais pautado na gestão, né, com a preocupação das nossas receitas. Ele falou recentemente que vai promover uma economia aí de 10 milhões por ano, cerca de 800 mil por mês, com um novo organograma de cargos de confiança. Muito legal. Só tem que analisar se essa economia está sendo feita em cima do organograma ou se está sendo feito em cima dos cargos de confiança que já estavam preenchidos. Porque eu me lembro que boa parte do organograma do prefeito Rafael Diniz não tinha preenchimento de vagas. Ele já tinha feito essa economia. Tem que ver se essa economia vai ser real. Eu tenho visto ele falar também, porque dívida do governo, não é dívida do governo passado, é dívida da prefeitura. Se a gente ficar falando em dívida do governo passado, nós herdamos 434 milhões de dívidas que foram pagas durante os 4 anos de Rafael. Ele pagou 127 milhões de dívida com o INSS, com o FGTS 12, com a Prev Campos mais de 60, com a venda do futuro mais de 170. Então, assim, a gestão é da prefeitura. Como ele disse na campanha que é para olhar para frente, vamos olhar para frente, né? Tem o discurso de campanha e tem o discurso de mandato, né? Na campanha ele disse assim, absurdo essas UBS todas fechadas. Agora ele já disse, tá difícil abrir as UBS, tem a pandemia, carência de médico, né? Na campanha tem dinheiro, na campanha tem falta de gestão. Agora, estado de calamidade fiscal. Então, assim, ele está concordando com a gestão de Rafael. Ele está vendo as dificuldades que o Rafael enfrentou durante a sua gestão. Então, assim, é fazer uma análise de torcer para que a nossa cidade dê certo, de trabalhar para que a nossa cidade dê certo, que esse dinheiro bom, novo, na verdade, que o Vladimir tem dito, o conceito de dinheiro novo, seja um dinheiro... Desculpa, amigo, só para lembrar e dar César o que é de César, essa frase, dinheiro novo, foi cunhada por Roberto Henrique nesse mesmo programa. É? E o Roberto Henrique pode não ter muito voto, mas ele é bom para criar frase, né? Foi sensacional esse dinheiro novo e o prefeito está repetindo, né? Todos repetindo. Então todos estão repetindo. Assim, lembrar que na gestão passada o dinheiro novo estava entrando também, né? As articulações em Brasília, tinha recurso entrando nos cofres da prefeitura. Esperamos que esse dinheiro novo possa ser eficiente, eficaz e ajude no controle das contas públicas, né? E que ele tenha uma gestão profícua, eficiente, é o que eu torço. Como eu disse, eu sou oposição. Eu não significa que eu estarei fazendo oposição. Eu vou acompanhar os atos de governo, acompanhar a gestão e, caso a gente entenda, como, por exemplo, ensaiou-se, aí o Vladimir disse que ele não foi proposto por ele, ensaiou-se meter a mão lá no fundo de previdência. Não, isso aí eu vou fazer oposição a isso. Isso aí eu sou extremamente contrário. Nós temos que trabalhar para recuperar o que foi perdido do fundo de previdência, senão daqui a pouco os aposentados e pensionistas não têm de onde receber. Então eu sou extremamente contrário se ganhar qualquer recurso lá do fundo de previdência. Então, assim, fazer oposição a gente vai fazer se a gente vê uma situação que é uma decisão de gestão que é contrária ao interesse da maior parte da população, que prejudica uma determinada categoria, como foi esse exemplo que eu dei agora. Fora isso, torço pelo sucesso. Falei isso pessoalmente com ele no aeroporto Santos Dumont. Torço pelo sucesso do governo dele. Falei que eu tinha liberado o vereador do partido para poder fazer parte da bancada, para ajudar o governo dele. Não vou estar fazendo política de revanchismo, mas sou oposição ao garotismo. Bom, Marcão, muito obrigado pela presença. São 9h09, passamos bem do horário de fechamento, do encerramento. Sucesso aí na sua vida pública, tanto no IFE, né? Onde você é servidor de carreira, sim, quanto na política aí, nessa primeira suplência. Só te dá mais um mole lá. Mais um fôlego e eu vou para lá para trazer recursos para a cidade e para a região. Vai trazer dinheiro novo. Vou trazer o dinheiro novo que a cidade precisa. E obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço a você mais uma vez, um abraço para você, para o Cláudio, para o Marcelo, para todos os ouvintes, aqueles que participaram, deixaram as perguntas. Me coloco sempre à disposição, né? Como eu sempre digo, humildade, trabalho a serviço do povo. Vamos continuar firmes e fortes aqui no Fronte de Batalha. Tá bom, excelência, um abraço, bom dia para o senhor. Forte abraço. Fica com Deus aí, obrigado aí pela entrevista, assim.
Amanhã, Luísio, 7 horas da manhã, estaremos de volta, é feriado de Santo Amaro, estaremos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, recebendo aqui a professora e secretária agora de presidente da Fundação, presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a nossa querida Auxiliadora Freitas, é que tocou aqui o aparelho aqui e te desconcentrou. Auxiliadora Freitas conosco aqui a partir das 7 horas da manhã. Tá bom, muito obrigado, Cláudio. Amanhã estamos aí, feriado para fraco. A gente sim, com todo respeito claro, ao padrão da Baixada. Sim, e começam hoje lá os romeiros fazendo o caminho de Santo Amaro já, né? Então, logo mais à noite. Todo mundo com máscara, por favor, mantendo 2 metros de distância um para o outro. Bom lembrar, né? E nesse momento, por exemplo, que a gente fala muito em álcool em gel, mas pode usar normalmente essa água e sabão é muito melhor, né? Mas nesse caso tem que levar o álcool em gel. Que aí sim, no meio da estrada lá, você vai passando, vai... E como é longo o caminho para muita gente, depende da onde vai sair, leve sempre a máscara à reserva, mas não leve no bolso, leve devidamente armazenada aí. Ela pode suar, né? Entendeu? Exatamente. E aos motoristas, aquele pedido redobrado de atenção triplicada, porque a estrada, em alguns pontos, ainda tem pontos escuros. Então, Luiz, bom dia e até amanhã, se Deus quiser, às 7 da manhã, com a Maria Auxiliadora aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Marcelo, bom dia sobretudo você, ouvinte, pelo stream telespectador da Folha FM. Um abraço. Tá aí, o pessoal já está confirmando aqui, o Dadá tá falando, opa, até amanhã. Até amanhã então, amanhã também tem... Dadá da cultura, né, do carnaval, logicamente que vai interessar bastante a ele, toda a cultura e seus diversos setores aqui no município de Campos. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. 9h12, ficamos por aqui com mais um Folha no Ar, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Tá na hora de